sou a Karine Gomes, aluna do curso de Engenharia de Saúde e Segurança da Unifei Itabira, e hoje eu vim dar dicas de espanhol para o Enem. Muitas pessoas optam por escolher o espanhol como língua estrangeira na hora da inscrição do Enem, porque acreditam que seja mais fácil pelo espanhol ter uma similaridade com o português. Mas não é por isso que você vai deixar de estudar. Inclusive, as questões do espanhol são mais difíceis devido a essa similaridade da língua com o português. A prova de espanhol tem 5 questões e em sua maioria são questões de leitura e interpretação de texto. O objetivo da prova de espanhol não é que você decore as regras gramaticais, mas que você seja capaz de realizar uma leitura e interpretação de um texto. E se você não tiver algum conhecimento prévio de algumas noções de palavras em espanhol, você pode cair em algumas pegadinhas. Acontecem muitas pegadinhas nas provas de espanhol devido aos falsos cognatos. São aquelas palavras que têm escrita igual, bem parecida com a nossa língua portuguesa, mas que tem um significado totalmente diferente. Isso acontece muito no espanhol e aí é nesse ponto que você pode errar. Então, estudarem essas palavras que são parecidas, né, esses falsos cognatos, você já tem aí uma grande vantagem para a leitura desses textos. As questões normalmente estão em português, o enunciado, né, da pergunta, e trazem um texto em espanhol para você fazer a leitura e interpretação. Então, investir um tempo em leitura nos seus estudos é importante. Dedique algum tempo a fazer questões anteriores do Enem, da prova de espanhol, para você entender como que são as questões e de que forma elas são cobradas. Você também pode procurar ler jornais em espanhol para aumentar o seu vocabulário, assim como a utilização de aplicativos como o Duolingo. E uma dica importante é na hora da prova você começar lendo a pergunta, o enunciado da questão antes de ler o texto. Que assim, quando você estiver fazendo a leitura, será mais fácil você encontrar qual que é o seu objetivo de resposta. E aí você pode tentar encontrar nas alternativas a que melhor se encaixa no contexto. O entendimento de questões políticas, sociais e econômicas em países latino-americanos geralmente cai nas provas. Então você pode estudar um pouco sobre a política dos países, as atualidades, as notícias que têm sido divulgadas para você se manter informado e ter uma vantagem na hora da prova. Ler alguns autores famosos, algumas tirinhas da Mafalda, por exemplo, que sempre estão presentes nas provas, pode ser um diferencial para você. E se você não tem conhecimento nenhum do espanhol, uma boa fonte de estudos é o YouTube. Tem vários canais e vários vídeos sobre diversos assuntos, contextos de atualidade, notícias, gramática, vocabulário, e você pode se informar e aprender muito com os vídeos que são gratuitos e estão disponíveis na plataforma. Uma plataforma que eu recomendo é o Tio Spanish. Lá tem várias playlists de conteúdos completos sobre o espanhol. Dá só uma olhada. Esse aqui é o canal Tio Spanish, Aprender Espanhol, onde vocês podem encontrar vários conteúdos para estudar e eles podem ser divididos de acordo com a sua necessidade, né? Vocês podem escolher algum tópico específico em que vocês tenham mais dificuldade ou estudar de uma forma geral. Tem várias playlists aqui separadas por alguns conteúdos como ortografia, questões de vocabulário, conjugação dos verbos, expressões idiomáticas, alguns exercícios para vocês praticarem e até questões culturais aqui também para vocês aprenderem sobre o espanhol. E para quem quer aprender os níveis, né? Aprender de uma forma mais geral, tem aqui playlists de espanhol básico, intermediário e avançado também. E o bacana é que os vídeos aqui do canal, eles são bem curtinhos, né? Tem entre 2 e 5 minutos, tem uma abordagem bem diferente, tem alguns desenhos, algumas animaçõezinhas, ele brinca aí com as partes do corpo, fazendo uns bonequinhos com os dedos. Então é uma forma bem lúdica de aprender, bem diferente e realmente prende atenção. Não são vídeos cansativos, são bem objetivos, claros
É uma forma bem interessante de vocês estudarem aí pelo canal. Então, vamos analisar aqui uma questão de espanhol do Enem 2018 para a gente tentar resolver juntos aqui. Então, tem um texto, né? Normalmente sempre tem um texto em espanhol para a gente ler, interpretar, e depois uma pergunta e as opções também de resposta em português. Então, vamos pegar aqui o título desse texto. Vamos supor que a gente não saiba nada de espanhol, mas a gente consegue identificar algumas palavras que são transparentes ou que a gente imagina que tenha esse mesmo significado. Então, a gente vê aqui revolução, arquitetura, China. Dá para dar uma ideia do que a gente vai ler. E aí você começa a passar o olho no texto, buscando palavras que você conheça, para tentar fazer uma primeira leitura aí desse texto. Então, por exemplo, atenção, China, aqui você já tem uma expressão de século, construído, tem um número aqui, 19 dias, uma empresa, tem aqui fabricação, purificadores de ar, dá para a gente entender, ar-condicionado, infraestrutura, revolução, modelo, arquitetura. Depois aqui a gente tem econômica, ecológica, segura, limpa. Continuando aqui, construção. O que mais que a gente consegue? Edifícios. Símbolo contra contaminação, climático. Enfrenta a humanidade, né? Então aqui a gente tem uma fala, né? Se a gente consegue identificar aqui em aspas, que é uma fala, né? Do presidente, provavelmente, que foi citado ali anteriormente. E a gente tem outra fala aqui. Olha, como montar um Lego. Aí, controle, a gente continua buscando palavras, nos permite eliminar questões do setor, né, corrupção, explica que vice-presidente responsável do mercado internacional. Então, no texto, alguns dos benefícios de se utilizar estruturas pré-moldadas na construção de altos edifícios estão expressos por meio da palavra limpia. Essa expressão indica que, além de produzir menos resíduos, o uso desse tipo de estrutura... Então, a gente viu várias palavras, né? Construção, prédios, que a gente conseguiu captar e a ideia do texto. Por que eu falo que é importante a gente ler a pergunta primeiro? Porque aqui no enunciado já fala, o texto fala, né, da questão dos pré-moldados, construção. Você lendo isso, você já vai ter uma ideia do que o texto fala sobre. Depois você lê o texto. Aí nós temos as opções aqui. Reduz o contingente de mão de obra. Inibe a corrupção na construção civil. Facilita o controle da qualidade de obra, apresenta um modelo arquitetônico conciso, otimiza o custo de construção do edifício. Então, com base nas palavras que a gente viu aqui, né, falando de... teve aqui, citou a corrupção aqui, nessa última fala, falou da corrupção. Então, a gente pode entender que a letra B inibe a corrupção na construção civil. A gente não tem outros elementos para falar, né, sobre as outras questões. O que está mais claro aqui é essas questões que o presidente e o vice-presidente citaram sobre corrupção.